Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte, nas palavras do apóstolo Paulo: ora vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Nesta passagem que acabamos de ler, Paulo diz que a Igreja, ou nós, a Igreja, somos o corpo de Cristo. E individualmente, todos nós somos membros desse corpo. E porquê, irmãos? Não só porque a Igreja lhe pertence, mas também porque o Senhor vive neste corpo. Não nos esqueçamos que Paulo fala a uma igreja em particular, neste caso a igreja em Corinto. E sabemos que a igreja não estava a passar por momentos muito bons. Mas o que Paulo diz à igreja, a esta em Corinto, diz de igual modo para todas as igrejas de Cristo, espalhadas por todo o mundo. Que privilégio grandioso! Já pensamos, irmãos? Que privilégio grandioso e maravilhoso é nós sabermos que, como igreja que somos, Cristo está em nós e vive em todos nós. A Igreja do Senhor também é comparada a um edifício no qual cada crente é uma pedra viva. Como diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem são os que formam a Igreja? Os que formam o corpo de Cristo? São os sábios, os poderosos, os nobres deste mundo? Amados irmãos, é verdade que Deus ama a todos. E é verdade que Cristo morreu por todos. Mas os que formamos a Igreja somos os fracos, os desprezados, os loucos para o mundo, mas nos quais Jesus, o Cristo, vive, o qual para Deus foi, segundo a sua vontade, feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Encontramos estas palavras em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31, onde Paulo também diz o seguinte: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Será que Deus despreza os sábios, os poderosos, os nobres, os ricos deste mundo? Não. Jesus morreu por todos, mas nem todos se querem submeter à vontade de Deus, nem se querem humilhar aos pés de Cristo. Deus perdoa a todos quantos de coração arrependido se entregam a Jesus, com o desejo de serem pedras vivas na sua Igreja. A Igreja em Corinto tinha caído em grandes pecados. Cristo podia ter se envergonhado dela, mas apesar de tudo, Cristo se dignou morar ali, naquele corpo enfermo, esperando o seu arrependimento. Àquela igreja foi-lhe concedida uma honra imerecida. Jesus Cristo é a vida da sua igreja. E na igreja fundada por Cristo, nós temos vida, como diz Jesus no Evangelho de João, primeiro capítulo 14, versículo 19, diz: ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis,
porque eu vivo e vós vivereis. A igreja em Cristo tem vida. Nós em Cristo temos vida. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a igreja sem Cristo está morta. Cristo é a vida da igreja. Não esqueçamos isto, irmãos. Cristo é a vida da igreja. O que pode acontecer à igreja sem Cristo? Sem Cristo, logo, surge a corrupção, o desvio, a fraqueza, a morte espiritual. Olhemos como exemplo a Igreja Romana, a qual, através dos tempos, tem convertido num templo mundial de idolatria, de falsidade, de corrupção e até mesmo de imoralidade. Agora, irmãos, meditemos no seguinte. Não é verdade que nós cuidamos da casa onde habitamos? Da casa onde vivemos? E também não é verdade que nós amamos e cuidamos do corpo em que habitamos? Do nosso corpo? Por outro lado, nós não somos indiferentes à dor de nenhum daqueles membros que compõem o nosso agregado familiar. É mentira? Não. Eu creio que todos nós amamos aqueles que compõem o nosso lar. Sempre corremos em seu auxílio, sempre os protegemos e os levantamos quando caem e os animamos. Assim atua Cristo em relação aos seus membros, em relação ao seu corpo, em relação à sua igreja. Ele a ama, cuida, sente quando ela é afetada e ajuda, trata e cuida cada membro em particular. E tudo isto, vocês sabem porquê? Porque o Senhor ama a sua igreja. O Senhor ama a cada um de nós. Mas Cristo também espera que nós façamos a parte que nos compete como membros do seu corpo. E Ele quer que a igreja cresça em número e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2:47. O Senhor quer que nós sejamos fortes e vigorosos. E não duvidemos de que isto é possível, porque Cristo é a força do seu povo, o qual quer também que seja espiritualmente forte. Também o Senhor Jesus quer que nós cresçamos em santidade, para apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a vontade daquele que habita neste corpo da sua igreja. Ele espera cada dia uma maior santidade, uma maior dedicação, uma maior entrega, porque nós somos membros desse corpo. E quanto maior for a santidade dos membros, quanto maior for a força de cada membro, maior força, maior capacidade de conquista há no corpo do Senhor Jesus Cristo. Também é importante, irmãos, que cresçamos em submissão ao Espírito Santo. Submetemos ao seu ensino a obediência à sua vontade, segundo as Sagradas Escrituras. Portanto, irmãos, façamos todo o esforço por crescer sem resistir à vontade do Espírito que habita em nós. Cresçamos em habilidade. Notem uma coisa que às vezes nos passa despercebida, mas que com certeza todos nós fizemos isso. Nós treinamos o nosso olho para determinada finalidade. Treinamos a nossa mão, o nosso pé, o nosso ouvido para certas e determinadas funções.
Cristo quer que cada membro da sua igreja chegue a adquirir completa habilidade para a obra que Ele atribui a cada um de nós. Porque cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, tem uma função, tem uma finalidade neste corpo. E nós temos que a desenvolver, nós temos que a levar a cabo. E assim, não podemos deixar de treinar as nossas capacidades para cada dia servirmos mais e melhor ao Mestre. Mais e melhor a Jesus. O nosso espírito trabalha ou atua por meio do nosso corpo. E assim o anima, valoriza e o esforça. Cristo faz a sua obra mediante a sua igreja, que é o seu corpo. O corpo que Ele escolheu, e Ele não tem outro corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E qual é a obra que nos foi atribuída, irmãos? Salvar pecadores, consolar os tristes, ajudar os necessitados, lutar contra o mal existente neste mundo, pregar o Evangelho. Fomos chamados para isto. Não podemos esquecer. Não podemos ignorar que temos uma missão, que temos um trabalho a realizar neste corpo, que não é nosso, que pertence a Cristo. Porque por Ele, Jesus deu a sua vida. Jesus o comprou com o seu precioso sangue. E se não cumprirmos com a missão para a qual Jesus nos chamou, e para isto deu a sua vida por nós, para que agora nos guiemos completamente pelo Evangelho, há um perigo. Repito, se realmente não levarmos a cabo a nossa obra, a obra de cada um de nós, se não anunciarmos ao mundo o Evangelho de Cristo, há realmente o perigo de que as igrejas de Cristo esqueçam a sua missão e se percam. Cuidado, irmãos. Temos que nos esforçar por sermos membros ativos, eficientes no corpo, neste corpo que é de Cristo, a sua igreja. Como membros do corpo de Cristo, como sua igreja, nós, todos nós, jovens, mulheres, homens, todos nós devemos procurar e contribuir para a saúde espiritual da igreja. Para a saúde espiritual da igreja. Estamos aqui para nos apoiarmos uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros, para nos ensinarmos uns aos outros. Devemos procurar sempre manter a disciplina segundo a palavra do Senhor. Devemos cooperar uns com os outros como membros dedicados, mas sempre debaixo da orientação de Cristo e da verdade contida em sua divina palavra. Devemos individualmente crescer no conhecimento da palavra de Deus para que sejamos mais perfeitos e mais fiéis cada dia na obra do Senhor. Ninguém está isento desta missão. Não é verdade que no nosso corpo cada membro tem uma função? E quando algum dos nossos membros não funciona, o que acontece? Adoecemos, procuramos um médico, tentamos tratar. Se a igreja não funciona, ou se os membros todos que fazem parte deste corpo não funcionarem, a igreja adoece. E pode morrer. Todos nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, que formamos o corpo de Cristo, membros da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, devemos sempre ver a igreja com respeito e com amor e lutar pelo seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Temos dúvidas? Eu não tenho. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê força a este corpo e que cada membro atue
a cada momento, neste mundo tão necessitado de Deus, tão necessitado de Cristo. Este mundo está completamente enfermo e completamente esquecido daquele que é o único Deus, verdadeiro e vivo, e Jesus, o seu único Filho, que deu a sua vida. Não deu a sua vida só por nós, deu por todo o mundo. Mas o mundo ignora a Jesus. O mundo esquece de Deus. E nós aqui estamos como chamas, como luzes, como mensageiros enviados por Jesus para anunciar ao mundo a vida, a salvação. Que há um caminho que conduz